Obrigada, Fábio. Boa noite a todos mais uma vez. Vamos falar então o que a gente viu lá nesse grande congresso, né, em Washington, na belíssima cidade de Washington, sobre gases e bloating. A gente teve várias apresentações. Em termos de trabalhos, não foram tantos, foram mais dentro mesmo do que o Fábio acabou de falar, das síndromes funcionais, das doenças do supercrescimento bacteriano, do intestino delgado, enfim, mais como parte de doenças do que propriamente trabalhos ou pesquisas especificamente com gases. Mas vamos falar um pouquinho, então, do que a gente viu. Professora Fernando Aspiros, de Barcelona, o grupo de Barcelona, exatamente vindo do professor Malagelada, tive a oportunidade de ir lá ficar um tempo, né? Eles dedicam a esse tema muitos anos, foi por muitos anos o único tema de pesquisa e o único grupo aí de reconhecimento, então eles trabalham muito com essa fisiologia e com a fisiopatologia do bloating, da distensão, e a apresentação do professor Fernando Aspiros foi exatamente sobre essa fisiologia, ou fisiopatologia do bloating. E aqui, lembrando, né, dos gases, a gente tem a forma de ingerir gases, especialmente O2 e nitrogênio, a produção intestinal do gás por reações químicas, por consumo bacteriano, metabolismo bacteriano, especialmente do metano, do hidrogênio, do CO2 e de outras substâncias, mas em número muito pequeno, menores. Então, isso ocorre aí desde o esôfago, especialmente no estômago, e posteriormente, então, no intestino, com a produção, especialmente desses três gases, metano, hidrogênio e CO2. Então, foi explicado, né, essa fisiologia dos gases, a produção. Nós produzimos muito gás, permanece em torno de 100 a 200 ml de gás no tubo digestivo. E o que ocorre com o bloating, né? Essa sensação da distensão, ou a sensação de que o paciente tem a, a percepção que ele está inchado, e, na verdade, a gente vai examinar o paciente não está. É diferente da distensão, onde, de fato, de forma objetiva, nós, durante o exame, ou durante o paciente nos manda foto, né? Acho que todo mundo já teve essa oportunidade de mostrar como está inchado, distendido, aí seria, de fato, a distensão. O professor Raspiros começa a apresentação dele até falando um tema interessante, porque também tem um artigo recente sobre isso. O termo bloating não tem tradução em espanhol, o professor Aspiro é da Espanha, de Barcelona, e nem em português. Então, é um termo que a gente tem usado o próprio inglês, essa sensação da distensão, né? Então, vamos usar o bloating mesmo, porque é um termo que não existe tradução para a língua espanhola e nem para a nossa em português. Então, ele usou esse termo lá, ia mostrando que existem vários razões, né, desse bloating, possivelmente desde inflamação, processo de percepção, sensibilidade visceral aumentada, a flatulência, é diferente, né, da distensão abdominal visível, mas essa percepção, possivelmente, nessa interpretação do paciente por digestão lenta, excesso de gás, inflamação, mas muito provavelmente essa sensação da distensão ocorre muito por percepção visceral, hipersensibilidade visceral. O paciente muitas vezes tem borborigmos, né, uns barulhos que ele percebe, e muitas vezes acompanha de flatulência, especialmente quando ele tem a distensão abdominal visível. Então, a eliminação excessiva de gás e o aumento da cintura abdominal, que a gente às vezes mede no consultório, o paciente volta, melhora, e existe isso que a gente consegue, do ponto de vista do tamanho, né, da fita, mostrar para o paciente que houve uma redução, por exemplo, após um tratamento. Mas quando o paciente tem o bloating, isso não é possível, porque não existe essa distensão nem visível e nem real através da fita métrica. Então, é uma dificuldade mesmo essa abordagem. A fisiopatologia não é conhecida,
mas passa muito por essas questões todas dos distúrbios funcionais do eixo cérebro-intestino, e especialmente mais uma vez falando, né, um termo também muito falado no DDW, da hipervigilância. Quer dizer, são pacientes que o tempo todo fotografam, o tempo todo acha que está inchado, ele percebe isso o tempo todo, sente mal com isso, mas na verdade a gente entende ainda muito pouco dessas sensações, especialmente do bloating. E falando então do bloating, né, dessa distensão, são sintomas inespecíficos, é um sintoma inespecífico, tem então a ver com essa hipersensibilidade, com esse eixo cérebro-intestino, essas respostas alteradas que vêm dessa comunicação do eixo cérebro-intestino. Ela é comum em várias doenças funcionais gastrointestinais, comum na síndrome do intestino irritável, comum na dispepsia funcional, em várias outras condições, e muitas vezes o paciente só tem esse sintoma, que é a síndrome ou da distensão abdominal funcional, ou do bloating, mas é muito frequente associar com outros sintomas, e a fisiopatologia, como a gente comentou, ela cai muito dentro do mesmo conceito do eixo cérebro-intestino, da microbiota, da desbiose, das alterações motoras e sensitivas. E quando a gente tem uma distensão abdominal visível, quer dizer, quando a gente de fato observa que o paciente tem essa distensão, pode ocorrer, então, algumas manifestações somáticas, algumas doenças que cursam de fato, doenças orgânicas que cursam de fato com a distensão, algumas doenças funcionais, intestino irritável, o paciente de fato pode ter uma distensão visível, pode haver uma dissinergia abdominofrênica e pode ter muitas condições associadas, especialmente emocionais. E ele chamou muita atenção para essa alteração abdominofrênica, onde ocorreria um deslocamento alterado do volume intraabdominal, como possível explicação da distensão abdominal, essa distensão visível e não o bloating. Então, os pacientes com distensão real, né, abdominal real, podem apresentar uma coordenação abdominofrênica alterada, com uma contração paradoxal do diafragma associada a um relaxamento da parede abdominal, levando, então, por isso, a uma modificação do tamanho do abdômen e, com isso, a distensão. Então, a gente tem que pensar nisso em condições onde a gente não encontra outras causas e, de fato, existe uma distensão abdominal visível. Então, foi uma apresentação muito interessante de um grande estudioso, pesquisador, exatamente na área dos gases intestinais. Uma outra apresentação que também estava muito cheia, o teatro lá, a sala, um auditório grande, para ouvir o professor Mark Pimentel, de Los Angeles, que é um dos grandes estudiosos aí, não só dos gases, da distensão, mas também do supercrescimento bacteriano e de tratamento do supercrescimento bacteriano, e nessa apresentação ele falou o quanto a microbiota parece contribuir para os gases, para o bloating, o que poderia explicar essa sensação do bloating através, por exemplo, de uma desbiose, e ele mostrou o quanto isso é um problema comum, o quanto há publicações em relação a isso nos Estados Unidos, por exemplo, esse estudo com mais de 55 mil pessoas mostrou que provavelmente 18% da população tem algum momento sintomas relacionados a essa percepção de distensão ou de gases, quer dizer, é uma queixa muito frequente, que desconfortável, o paciente se sente com um desconforto importante, ele pode estar associado à dor abdominal, à constipação ou à diarreia, especialmente em pacientes com intestino irritável, é um sintoma que não é imprescindível ao diagnóstico da síndrome do intestino irritável, mas sabemos muito comum, e relaciona a todos os subtipos da síndrome do intestino irritável. Então, ele chamou a atenção dessa alta prevalência, e talvez ele considerou como talvez um dos sintomas mais predominantes em pacientes com intestino irritável. Considerou também quais seriam as causas e colocou, então, os 4 M's aqui das possibilidades das causas dos gases intestinais em geral, da flatulência,
aqui do bloating. Então, seria os fatores motores, mecânicos, os fatores de má absorção por intolerâncias alimentares, especialmente a carboidratos, lactose, frutose, mas também condições de trânsito rápido e as disbioses, o supercrescimento bacteriano, a própria síndrome do intestino irritável, as doenças em geral funcionais. Então, ele considerou que com esses 4M, a mecânica, falando mais de condições realmente de obstrução, aderências, pacientes cirúrgicos que têm aderências, enfim, fatores mais obstrutivos, e aí seria menos funcional, digamos assim, talvez mais associado, por exemplo, a doenças inflamatórias, a pacientes cirúrgicos, mas de qualquer forma a gente, de fato, pode pensar de alguma forma dessa maneira, no raciocínio fica fácil, ou fica mais fácil um pouco pensando dessa maneira, nas condições motoras que envolvem, por exemplo, as miopatias, doenças, alterações de hábito intestinal, seja constipação, diarreia, as doenças autoimunes, ele chamou a atenção da esclerodermia e das condições, especialmente tolerâncias alimentares, fatores realmente de obstrução ou aderência ou estenose e os fatores associados à microbiota ou microbioma, que seria a desbiose vinculada praticamente a todas as doenças funcionais, orgânicas do intestino. Aqui ele chamou atenção, antes de falar especificamente dessa alteração da microbiota nas condições de gases e de bloating, só lembrando os micro-organismos mais prevalentes no intestino delgado, aqueles mais prevalentes no colo. Realmente a gente tem uma microbiota diferente em número, tanto em número quanto em perfil do microbioma de delgado e grosso, tanto que em doenças ali, por exemplo, doença de Crohn, onde você tem um acometimento muito frequentemente do íleo terminal, da válvula, a gente tem uma desbiose onde há uma mistura, uma quebra dessa microbiota, e no supercrescimento bacteriano do intestino delgado, a gente sabe que ocorre não só, possivelmente até mais frequentemente, uma mudança desse padrão do que propriamente dito um número tão assim aumentado, já que nós temos 10/4 a 10/5 unidades formadoras de colônia no delgado e até 10/11 no colo. Então, a microbiota, nós sabemos, ela aumenta, vai aumentando a partir do crânio caudal, quer dizer, desde o esôfago até o intestino grosso, ela vai aumentando e mudando a sua, dinamicamente, não só o perfil da microbiota, mas o número. E o professor Pimentel chamou muita atenção para o que, na prática, a gente pode, o que pode nos ajudar no manuseio das eructações, desse bloating e também da distensão. Foi uma revisão coordenada pelo professor Droso, publicada no Gastroenterology em outubro do ano passado e apresentada mais detalhadamente exatamente no DDW, aqui falando mais dessa do bloating e da distensão, e mostrando, então, por exemplo, se a constipação intestinal está presente, é um algoritmo desse consenso que o professor Pimentel colocou de forma muito clara e explicativa no congresso. O que a gente vai fazer? Tem constipação? O paciente tem bloating ou tem distensão e é constipado? Vamos fazer uma história detalhada do exame retal, ano retal, ver se ele preenche critério para intestino irritável, tem dor, não tem dor, é um constipado puro, é um intestino irritável. A manometria ano retal pode nos ajudar com o diagnóstico de sinergia pélvica, que também pode, junto com distensão e gases, e, obviamente, tratar de acordo com o nosso diagnóstico. Se o paciente não é constipado, será que ele tem uma intolerância alimentar? Fazer os testes quando possível, ou testes clínicos, ou testes respiratórios, ou testes sanguíneos, para ver intolerâncias a carboidratos, hipersensibilidade a glúten, enfim, que a gente pudesse, então, incluir ou excluir a possibilidade de intolerância alimentar e, obviamente, tratar dessa maneira de forma adequada, seja com retiradas específicas ou até mesmo com tentativas de algumas dietas, como, por exemplo, restrições à dieta do FODMAP. Depois, especialmente,
o professor Pimentel fala muito dos fatores de risco para o supercrescimento, se eles estão presentes, e se estão presentes, o ideal é fazer um teste do hidrogênio expirado ou do hidrogênio e metano expirado, usando a glicose ou lactulose, e se positivo, tratamento com antibióticos. Lembrou também da dissinergia abdominofrênica, que o professor Aspiro já tinha comentado, e alguns pacientes aqui no meio com sinais de alarme, com sintomas de vômitos, perda de peso, sangramento. Obviamente, esses pacientes serão considerados de uma outra forma, possivelmente eles não serão tão crônicos como aqueles funcionais, e obviamente a gente tem que tratar a doença com um diagnóstico específico de alguma estenose, de alguma obstrução, ou de doenças motoras, né, como pseudoobstrução intestinal e outras condições mais difíceis de tratamento e às vezes graves, com repercussão nutricionais, repercussões no peso. Então, esse é o algoritmo da ADA, publicado há menos de um ano, e que foi, então, muito dissecado, digamos assim, pelo professor Pimentel nessa apresentação. Aqui nós vamos dedicar um pouquinho menos, mas é o mesmo algoritmo para as eructações, quer dizer, para o gás que o paciente, que é tão comum, que eu comentei há pouco, das eructações repetitivas. Então, separa em eructações gástricas e paciente que tem essas eructações excessivas, e depois a possibilidade de considerar a aerofagia, que é o paciente que ingere o ar. Então, é um algoritmo um pouquinho diferente, também com todas, essa é uma publicação que está, né, que todo mundo pode acessar, o Gastroenterology, e que muito interessante, que nos dá, de fato, um caminho prático para que a gente possa considerar a propedêutica desses pacientes e como vamos tentar ajudar esses pacientes com esses sintomas tão frequentes e tão difíceis, muitas vezes, da gente fazer com que o paciente tenha um alívio correto. Mudando um pouquinho de assunto, foi discutido por ele também a definição atual da síndrome do supercrescimento bacteriano intestino delgado, o SIBO, onde a gente mudou um pouquinho essa definição. Hoje se coloca como 10-3, nós não temos como fazer esse diagnóstico na prática, isso é através da cultura do intestino delgado, ou mesmo de aspirado jejunal, ou seja, difícil a gente ter isso na prática, mas foi comentado que essas descobertas confirmam que 10-3 unidades formadoras de colônia é o limite diagnóstico ideal e pode representar de fato o ponto-chave da síntese do supercrescimento bacteriano, antes 10-5, e algumas cepas, vejam aqui mais abaixo, 3 espécies foram mais frequentes. Foi uma publicação de Gabriela Leite, um grupo de Los Angeles também, do professor Pimentel, publicada esse ano, onde se viu que a Escherichia coli e espécies de Klebsiella parecem responsáveis pela maioria dos sintomas do SIBO, que temos que pensar, então, sempre em antibióticos que possam, então, serem sensíveis, né, essas cepas serem sensíveis aos antibióticos. Esse é um trabalho interessante, também publicado agora em junho, um pouquinho depois do DDW, onde os autores espanhóis fizeram um guideline, digamos assim, sobre SIBO, e fizeram ponto de corte 10-3 do aspirado duodenal ou jejunal, realmente fecha o diagnóstico, e vejam aqui que 91% dos participantes, dos especialistas, concordaram que realmente esse é o novo ponto de corte, e assim a gente vai considerar, embora não tenhamos na prática, nem mesmo fora do Brasil, essa forma de diagnóstico, a não ser em pesquisa através do aspirado. Na prática, fazemos, de fato, como o Fábio já comentou, o teste respiratório. Aí o professor Pimentel depois falou, então, exatamente desses gases, os produtores de hidrogênio. Nós temos no Brasil, basicamente, os testes do hidrogênio expirado, que os produtores de hidrogênio serão a maioria, né, típico supercrescimento, Escherichia coli e Klebsiella no intestino delgado, mas temos outros, né, temos os produtores de metano, que está muito associado aos constipados. Temos que pensar muito nesse supercrescimento metanogênico, hoje chamado de IMO, né, o SIBO seria
o supercrescimento bacteriano, mas da microbiota metanogênica, especialmente associado à constipação intestinal, seria os produtores de metano. E chamou muita atenção para os produtores de sulfeto de hidrogênio, um subgrupo que provavelmente tem essa overprodução, que ele chamou de ISO. Então, vejam que os termos vão ficando cada vez mais específicos, né? Supercrescimento específico aqui seria do H2S, do ISO, do IMO, da flora metanogênica, e o SIBO tradicional seria aquela dos produtores de hidrogênio. E aqui ele mostrou exatamente isso, os níveis aumentados de hidrogênio em pacientes com intestino irritável na forma com diarreia, mostrando então aqui as curvas do supercrescimento clássico com o hidrogênio, e aqui mostrando a microbiota metanogênica, que difere e que predomina classicamente em pacientes com intestino irritável, com constipação, ou nos constipados mesmo funcionais, sem ter a dor abdominal, e mostrando que existe, então, esses níveis aumentados do metano nesse grupo de pacientes com constipação ou com intestino irritável com constipação. Então, ele distingue esses dois grupos claramente na sua apresentação, ainda chamando atenção, muita atenção, para esses fenótipos ou para esses tipos de gases ou microtipos, né, onde um microtipo consiste dos metanogênicos, que o teste do hidrogênio, do metano seria ideal, que a gente não tem, e dois adicionais subtipos, que seria exatamente do hidrogênio predominante e o outro do sulfeto de hidrogênio, onde modelos animais, isso no mesmo estudo de Gabriela Leite, do grupo do Pimentel, mostrou, vejam que interessante, que modelos animais de camundongos, eles apresentam os mesmos fenótipos que os humanos. Então, mostrando então aqui a diferença entre o cluster de hidrogênio e de sulfeto de hidrogênio e do metano. Então, esse é um trabalho também muito recente, né, publicado agora na revista Gut Microbes, que todo mundo também, quem tiver interesse, pode ver, e chamando atenção de que alguns estudos sugerem que o H2S é produzido tanto por colo, por micro-organismos que consomem hidrogênio, como bactérias sedutoras de sulfato, e a substância tóxica H2S se acumula também no intestino delgado, fazendo esse supercrescimento com o H2S, na presença de supercrescimento, e resultando em quadros mais intensos de diarreia, dor abdominal, devido à consequência desse supercrescimento, levando à inflamação e danos das células epiteliais intestinais. Então, aqui é um diapositivo apresentado pelo professor Pimentel, onde ele separa os tipos de gases, metano, hidrogênio e o H2S, onde ele explica tenta, né, explicar o mecanismo que ocorre com cada um desses subtipos, todos eles no intestino delgado e colo, e o que ele chamaria de IMO, o supercrescimento metanogênico, o SIBO, um supercrescimento do H2, e o ISO do H2S. E os quadros são semelhantes, mas predominando a constipação e o bloating na flora metanogênica, com micro-organismos específicos, e a diarreia e os gases no supercrescimento com predomínio de hidrogênio, e quando predomina o H2S, o sulfeto de hidrogênio, seria um quadro, como eu disse, mais intenso, com bloating e diarreia, mas com apresentações mais intensas do ponto de vista clínico e com micro-organismos talvez também diversos no supercrescimento habitual por H2, predominante de hidrogênio, Escherichia coli e Klebsiella, como a gente já citou, e nesse caso com sulfeto de hidrogênio, o Proteus mirabilis e outros, como Fusobactéria. Então, foi um resumo de uma coisa que vai mudando os nossos conceitos a partir do momento que vamos aprendendo essas novas descobertas, com essas novas descobertas. E esse trabalho de Boudin e colaboradores, no final do ano passado, fala exatamente isso. Ele não usa o termo do H2S, do ISO, mas ele fala em SIBO, que a gente já conhece,
fala no limbo, que é o supercrescimento do no intestino grosso, do sifo, que é o supercrescimento fúngico, e do imo, que seria exatamente o supercrescimento metanogênico. Então, são termos que nós, na prática, vamos nos acostumando, talvez, quem sabe, no futuro, consigamos fazer diagnósticos mais específicos para os nossos pacientes. Enquanto isso, na clínica, nós temos que pensar nessa possibilidade e, dessa forma, tratar baseado na microbiota, seja ela produtora de H2S, seja ela mais produtora de H2, seja ela mais produtora de uma microbiota metanogênica. O professor Quigley, também, numa apresentação muito completa sobre supercrescimento, ele chamou a atenção dos fatores de risco, como a gente tem chance de ter supercrescimento. Os pacientes que nos procuram seriam aqueles, para a gente pensar em supercrescimento, aqueles com deficiências imunológicas, alterações anatômicas do trato gastrointestinal, diabéticos, ou seja, causas multifatoriais, doenças motoras, medicamentos, especialmente opioides, que a gente não pode esquecer, os próprios procinéticos, os bloqueadores H2 e os IBPs pela hipocloridria, e aquelas condições de desmotilidade intestinal, lembrando muito, por exemplo, não só intestinal, a própria gastroparesia seria uma possibilidade aí de uma microbiota alterada e fator de risco para supercrescimento. Esse trabalho do grupo espanhol, publicado aqui, disseca, né, com mais detalhamento o slide do professor Quigley, onde ele fala aqui, por exemplo, dos fármacos, lembrar dos opioides, dos esteroides, de antidiarreicos e anticolinérgicos, e de várias condições que se associam ao supercrescimento, que nós, na prática, temos que pensar se o paciente tem essas condições, fatores predisponentes ou essas condições associadas, existe a possibilidade dele ter supercrescimento, ainda que o teste do H2 expirado não seja positivo, visto que nós temos microbiotas, por exemplo, a metanogênica, que provavelmente não faremos diagnóstico só com o teste do hidrogênio expirado. Também foi muito discutido no DDW a questão de qual substrato utilizar para o diagnóstico. Então, nós não temos como fazer o diagnóstico aspirado jejunal na prática, com biópsias do jejum, então é o teste do hidrogênio e do metano expirado. Na grande maioria se fala no mundo, né, se usa os dois gases, no Brasil a gente faz do hidrogênio expirado, e a maioria dos autores concorda que o teste com glicose é mais sensível, mais específico, faz menos diagnósticos, falsos diagnósticos, então seria o preferido, e foi assim a decisão desse grupo agora nesse guideline recente, onde totalmente de acordo, quase 70%, quando a gente soma os 25% de acordo com reservas, praticamente 90%, 95% concordam que a glicose seria mais sensível, que deveríamos usar mais a glicose do que a lactulose, que poderia ter resultados mais falso negativos, ou ele fazer mais diagnóstico que, na verdade, não é um supercrescimento. Então, se possível, a glicose tem sido considerada o substrato ideal. A conclusão do professor Pimentel é que nós temos que pensar em dois micro-organismos no supercrescimento bacteriano com produção de hidrogênio, Escherichia coli e Klebsiella, com metano está associado muito à constipação e gases, e o supercrescimento do delgado e no colo. Com o H2S também parece muito importante, um gás que está sendo reconhecido agora. Então, cada vez mais essa desbiose, esses novos conhecimentos vão fazer um impacto, que com certeza impactarão muito a nossa prática. E falando em prática, o professor Lacey, que é um dos grandes estudiosos, fez essa apresentação também fantástica, que é exatamente o que nós estamos falando, e com ela a gente vai resumir para fazer finalmente aqui na nossa apresentação, onde, falando da prática, né, o professor Lacey chamou a atenção dos fatores aí
muito comuns, causadores dessa sensação da distensão e do bloating, né? A constipação, fatores dietéticos, o supercrescimento, as sensações, a hipersensibilidade das sensações viscerais anormais, os reflexos anormais viscerossomáticos, medicamentos, desordens motoras e a disbiose, que, sem dúvida alguma, é um tema que foi presente no DDW em todas as áreas e especialmente nessas apresentações das doenças funcionais. Aqui o professor mostrou, então, a produção anormal do gás, como ocorre, como isso poderia, então, impactar, especialmente com o supercrescimento bacteriano, com o supercrescimento metanogênico, ou com a desbiose do colo, com retenção de substratos fermentáveis, ou mesmo alterações anatômicas e alterações do trânsito intestinal, seria essas as principais causas, digamos assim, para a gente pensar diante de um paciente com as queixas de bloating, distensão, e lembrou muito de todos os alimentos que podem estar associados, então, ter tempo mesmo para ter a história dietética ou ter algum nutricionista junto para ter essa história, mas lembrando principalmente dos açúcares, de fibras, né, que a gente sabe que podem, de fato, distender muito, e outros alimentos ricos em monossacarídeos e polióis, que podem, então, estar associados, do ponto de vista dietético, aos gases. Quando a gente fala de distensão, aí muda um pouquinho, porque a gente vai estar pensando em outras causas além das causas funcionais, é claro que ainda prevalecendo o diagnóstico de supercrescimento, de intolerâncias alimentares, mas também pensar nas possibilidades de estenoses, de doenças como, por exemplo, a semiobstrução intestinal, as doenças motoras mais graves, colo, sinergia de colo, e mesmo doenças de má absorção, doença celíaca. Então, são condições que a gente deve excluir essas doenças, doença celíaca, especialmente com marcadores, e, se positivo, fazer a endoscopia com biópsia, estudo do rim, da ureter e da bexiga, para tentar entender alguns casos onde a gente pode ter alteração intestinal por doenças nas vias urinárias, a manometria do assoalho, manometria anorretal, para ver a possibilidade da sinergia do assoalho pélvico, enfim, considerou todas essas possibilidades dos casos de distensão e não só de bloating, e o tratamento, lembrar das modificações dietéticas, da modulação da microbiota com probióticos, com dieta, com antibióticos em caso de supercrescimento, e eventualmente até mesmo com medicações procinéticas. Os antibióticos em caso de supercrescimento são todos esses que a gente já sabe, que nós usamos na nossa prática, sugeriu essas doses para serem utilizadas, mesmo que o tratamento empírico, em caso, por exemplo, de constipação, na metanogênica, pensar principalmente na utilização de metronidazol e rifaximina, que são drogas que pegariam mais a microbiota metanogênica, e outras opções, obviamente, já comentamos, da modulação, da neuromodulação, com tricíclicos, com serotoninérgicos, com gabapentina, pregabalina e não opioides, medicamentos, então, que podem atenuar fazer a neuromodulação, atenuando essa percepção, essa hipersensibilidade visceral, que é uma das principais causas, sem dúvida, da distensão e do bloating. Então, ele comenta também, essa foi uma apresentação no DDW, onde é comentado muito dessa possibilidade de a gente utilizar uma dieta FODMAP light, menos rigorosa, onde se tira, basicamente, esse estudo, né, a tradicional, e aqui só com GOS e frutanos, e eles encontraram resultados, vejam, muito semelhantes também utilizando essa dieta mais light, o FODMAP light, onde, de fato, possivelmente o paciente vai tolerar muito mais do que uma dieta muito rigorosa, completa com todos os FODMAPs. Então, o professor Lacey termina dizendo o que a gente já sabe da nossa prática, da frequência com que nós vamos estar diante desses pacientes,
os diagnósticos não são específicos, podem estar presentes em várias condições clínicas. É muito importante a história dietética alimentar, pensar no overlap sempre com doenças funcionais, considerar a hipersensibilidade visceral e não esquecer nunca dos reflexos vísceros-somáticos que podem estar presentes. Eram essas as minhas considerações a respeito dos gases aí e da distensão abdominal, enquanto a gente aguarda o DDW 2025 com outras novidades tão importantes como a gente viu agora esse ano em Washington. Muito obrigada.